Hoje vou falar do livro de uma mulher que viveu 99 anos. Mas antes de falar do livro Páginas de Recordações, eu vou recordar a vocês daquela velha história de, antes de qualquer coisa, dá o seu like, assina meu canal se ainda não assina, né? Recomenda para os amigos, né? Pega aqui e compartilha com eles lá o Pensata, manda seu comentário e me persegue nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Kuai, o Escambau 4. Faz isso para me ajudar, dá uma força para mim, eu preciso tanto. Vou chorar. Pensata, com Marcelo Madureira. O livro de hoje chama-se Páginas de Recordações, foi escrito por Floriza Barbosa Ferraz. Esse livro, que eu imagino que seja uma edição bem recente, de uma editora chamada Chão, e ela foi compilada pela professora Marina de Melo e Souza, que faz o pós-fácil. Mas esse livro aqui foi escrito em 1947 por essa senhorinha aqui, Floriza Barbosa Ferraz, que viveu 99 anos. Então, portanto, ela escreveu esse livro com 73 anos de idade. E ela conta a sua vida. Foi fazendeira de café no interior de São Paulo, desde o final do século XVIII, né, até meados do século XIX, até ali os anos 30, né? Depois ela, digamos assim, se aposentou. Mas ela conta desde a infância dela, evidentemente era filha de fazendeiros da mesma região, e vai, ao longo do tempo, contando as suas recordações e suas memórias. É um livro, primeiro, que te traz muita paz, muita tranquilidade, que você se imagina, né, no interior de São Paulo, lá ela é na região de Lençóis, perto de Piracicaba, lá no final do século XIX. Então, quando ela era criança, os brinquedos dela, que eram os brinquedos, não tinha brinquedo, né? As brincadeiras que ela tinha, né? Como é que era o cotidiano dela, a relação com os irmãos, a relação com o pai, com a mãe, com os empregados, e como era a relação com os escravos, porque ela pegou a escravidão, né? Ela viveu a escravidão. Naquele tempo, todo senhorzinho ou sinhazinha, filha do dono da fazenda, tinha um pajem, né? Um menino ou uma menina, né? Dependendo do sexo, que tomava conta, só que era mais ou menos da mesma idade, né? E que virava o melhor amigo, né? O branco, né? O senhorzinho branco e o seu pajem negro, né? A sinhazinha branca, a sua pajem negra. E eram os melhores amigos, porque eram amigos de brincadeira, só que o negrinho ou a negrinha, eles tinham que tomar conta do branquinho, né? E se por acaso o branquinho ou a branquinha fizesse alguma traquinagem, fizesse alguma estrepulia, quem apanhava? Quem apanhava? Sim, acertou. Era o pretinho ou a pretinha. E ela, uma vez, com pena da pajem dela, que ia apanhar por uma causa de uma traquinagem que ela fez, né? E a menina estava apanhando de palmatória, e olha, apanhar de palmatória não é brincadeira não. O pai chegou para ela e falou: ah, você está com pena? Você quer apanhar no lugar dela? Era a realidade do Brasil naquele tempo. E ela descreve com muita exatidão, mas é muito doce ler esse livro, né? Esse livro é doce como as laranjas, como os cajus, as frutas que ela vai plantando no pomar da vida dela. Porque depois ela se casa, como toda menina naquela época, se casa muito cedo, 14 anos de idade ela se casa, e vai com o marido dela tomar conta de outra fazenda. Aquela época em São Paulo, no interior de São Paulo, que era a época do café. O café estava no seu auge, né? E o café movimentava fortunas, e ela era da upper class, né? Ela era uma fazendeira de café, tradição de famílias de fazendeiros de café, então eram os ricos da época. Mas o que é interessante do livro é que a precariedade era tanta que acabava que, por mais dinheiro que ela tivesse, não havia muita diferença
entre ela e os colonos da fazenda dela, porque aí já, quando ela casou e quando ela começou a formar a própria fazenda dela, e quando você ia formar sua própria fazenda, era tudo muito precário. Você começava praticamente do zero, do nada. Né? Tinha que construir a própria casa, né? Mesmo que você tinha, não era assim, contratava peão, então não tinha gente. O interior de São Paulo era um sertão. E é interessante como tudo era precário. Uma dor de dente, um dente inflamado, cariado, aquilo ali podia infeccionar, da infecção virava uma septicemia e você morria. Você morria. Então, não havia médico, não havia farmácia, as distâncias eram enormes. Né? Para você visitar um parente, um amigo, ela ia visitar os pais dela em Piracicaba, ela passava 1 mês, 2 meses, porque a viagem era tão longa, era tão penosa, né, que você tinha que pegar primeiro um trolley, né, que é uma carroça, depois aí era uma viagem perigosa na carroça, porque as estradas eram péssimas, depois você tinha que pegar um trem, depois você tinha que pegar um barco, a viagem durava dias para você chegar numa distância que hoje você vai em horas. Então esse livro me fez pensar uma coisa interessante, que o espaço, mais ou menos, é de 100 anos. Então, como o Brasil mudou em 100 anos, né? É certo que a gente, nos últimos 30 anos, tem vivido uns tempos de bode no Brasil, né? Uns tempos realmente bem terríveis, né? Na política, na economia, na educação, na saúde, né? Na infraestrutura. Mas se você pegar e ampliar o seu horizonte, né, de prescutivo, né, de estudo, né, você vê que realmente há uma enorme diferença do Brasil digamos, de 1921, 1919 para 2021, 2019, ou seja, esses 100 anos o nosso país mudou muito, né? O nosso país hoje, 80% da população mais é urbana, né? Hoje você, mal ou bem, você tem estradas, automóveis, as coisas, a facilidade que a gente tem para viver hoje é muito maior do que há 100 anos atrás, mesmo para aqueles que são mais pobres, mesmo aqueles que vivem em piores condições hoje, né? Porque naquela época, né, uma criança pobre com qualquer doença morria, mesmo se fosse rica também morria, porque não tinha como acudir. Você não tinha como acudir. A quantidade de filhos que as pessoas tinham era muito grande, porque os que vingavam, né, como você falava, quando a criança vingava, ou seja, passava dos 5 anos, você dizia que a criança vingava, ou seja, ela ia sobreviver. Porque até os 5 anos de idade, você não sabia se a criança ia viver ou não, mesmo porque não tinha vacina. E hoje ainda tem pais, né, que se recusam a vacinar os filhos. Olha só como o atraso ele transcende o tempo. Mas nesse livro da Florisa, outra coisa interessante é que também, ao mesmo tempo que tem a precariedade, a vida passava mais devagar e você via graça nas coisas mais pequenas, né? Em preparar uma goiabada de tacho, em você cuidar de um pomar, em você plantar determinada flor, em você ir pescar lambari no riacho e fritar o lambari. Tudo era um acontecimento. Tudo isso que a gente faz hoje de forma trivial, né, abrir um refrigerante ou experimentar uma coisa nova, naquela época era uma coisa que você ficava durante muito tempo lembrando, né? Se você quisesse agradar um amigo, né, você tinha, por exemplo, um pomar onde você criava as suas frutas, né? Você não largava lá. Então as mangas, os cajus, as laranjas, os limões, né? As frutas eram cultivadas. Então se você queria agradar um amigo, você pegava e dava uma caixa de laranja para ele, de presente. E isso era um grande presente, uma caixa de tangerina escolhida do seu pomar, que você diariamente ia lá cuidar, jabuticaba. E o amigo ficava agradecido e lembrava durante anos, puxa, aquelas laranjas Bahia que você me mandou, aquela vez, você se lembra, estava uma delícia, eu não me esqueço daquilo.
E quando os filhos, né, começam a ficar mais velhos, né, porque no início está tudo na precariedade, as crianças mal aprendem a ler e escrever, né, às vezes com o pai e com a mãe, às vezes com o mestre escola, né, um professor contratado que fica na fazenda para ensinar o beabá para as crianças, tudo muito precário. Mas depois, quando elas estão mais crescidinhas, elas vão para o internato, né, para as cidades grandes, onde vão para o colégio interno, vão para se formar. As crianças dos internatos, né, saudosas de casa, né, escreviam para os pais e os pais mandavam caixotes, né, com goiabada, com marmelada, doce de coco, bolo, pão, todas aquelas guloseimas que elas sentiam saudades da fazenda, queijo, aquela coisa arada toda. Era um outro tempo, né? Aquilo ali demorava para chegar, né? Ia de trem, era uma façanha. E mesmo assim, né, com aquela opulência do café, aquela riqueza do café, os filhos, os homens, né, claro, as mulheres naquela época não eram nada. Os homens iam para a Europa estudar engenharia, principalmente, administração, né, comércio, como se dizia naquela época, para ajudar na gestão dos negócios, e então iam para a Inglaterra, iam para a França, principalmente para a Inglaterra e França, né, para aprender a mexer nas máquinas e tal, e a família ia visitar. Naquela época, uma viagem para o exterior era uma coisa altamente complexa, você levava inclusive criados, você ficava 2, 3, 4 meses, às vezes 6 meses na Europa, porque senão não valia a pena, né? Você ir para a Europa, passar 15 dias e voltar, era uma coisa impensável. Era uma coisa impensável. Então, essa narração que ela faz, que ela vai contando, uma maneira muito simples, às vezes simplória, mas por vezes verdadeira, por vezes verdadeira não, totalmente verdadeira, né? Mas assim, às vezes ingênua, porque ela escreveu em 1947 esse livro, mas esse livro é totalmente atual, vale a pena, principalmente nesses dias que a gente está vivendo no Brasil, que a gente fica meio para baixo, meio triste. É um livro que me trouxe muitas alegrias, né? Porque me levou a ter recordações do meu próprio passado, da minha própria infância. Ela lembra dos vestidos, porque naquela época não tinha essas lojas assim. Quando você ia fazer um vestido para uma festa, para um baile, era um acontecimento, né? Então ela lembra em detalhes os vestidos que ela teve, que foram, assim, meia dúzia, entendeu? Quer dizer, depois, quando ela já era adulta, quando ela começou a viajar para a Europa, ela lembra também, com o dinheiro que ela tinha do café, né, ela entrava nas lojas e ela nem queria saber o preço das coisas. Ela ia botando no baú, entendeu? Ela mostra esse lado também da opulência, né, que o café trouxe, né, para os barões do café paulistas. Ao mesmo tempo, que é muito interessante, que eu acho que eu esqueci, fala que ela mostra a convivência com os primeiros colonos italianos, espanhóis, que chegam para substituir os escravos na lavoura de café. Então, como foi esse choque cultural, esse choque linguístico, a dificuldade de comunicação, a dificuldade das pessoas se adaptarem, vindo da Europa, né, da Europa mediterrânea, para se aclimatarem aqui num país tropical, e naquela época ainda selvagem, né? Naquela época ainda cheio de perigos, cobras e tudo mais. E curiosamente, naquela época você não tinha médico, então você tinha um livro chamado Chernoviz. Aliás, são 2 volumes. Chernoviz era um médico polonês que Dom Pedro II trouxe para o Brasil, e ele escreveu um compêndio médico sobre todas as doenças, e também mordidas de cobra, essas coisas todas. Eu tenho esse livro aqui na minha biblioteca, está ali. Qualquer dia eu mostro para vocês, são 2 volumes. E naquela época você tinha o Chernoviz na fazenda e você via o que a pessoa sentia, e você via lá no Chernoviz, você mesmo fazia o diagnóstico e você mesmo via lá qual era o tratamento, se é que você tinha, né? Que você tinha que ter lá óxido de enxofre, aquelas coisas de farmácia básica daquela época, que você tratava o sujeito por ali. E se o cara escapasse, né, estava salvo pelo Chernoviz, né, que é aquele almanaque, né, esse compêndio de medicina caseira que se usava nas fazendas brasileiras no século
XIX e que eu tenho aqui orgulhosamente na minha biblioteca. Portanto, eu recomendo Páginas de Recordações, um lançamento da editora Chão, da Floriza Barbosa Ferraz, essa senhorinha simpática que está aqui. Ela tem fotos mais novinhas, mas no final tem uma foto dela velhinha. Vamos mostrar aqui. Mas ela com os filhos dela. Aqui, ó. A dona Floriza aqui. Que beleza. Então, Páginas de Recordações é a minha dica, é a minha pensata de hoje. Me fez também de lembrar do meu passado. Eu acho que é um exercício importante da gente sempre procurar nas nossas recordações mais profundas. E se a gente tem dificuldade de memorizar, sempre é bom escrevê-las, né? Porque na outra vez que a gente também for mergulhar no nosso passado, com certeza a gente vai mergulhar em outros regatos, vai descobrir outros recantos, outras cavernas, outras coisas do nosso passado, nós mesmos, né? Por isso que eu comemoro muito, e eu ainda tenho como plano da minha vida ainda também escrever as minhas recordações, as minhas memórias. Mas eu acho, né, modestamente, que ainda está um pouco cedo, ainda há muito por fazer. Então, enquanto isso, divirtam-se aqui com Páginas de Recordações, as memórias de Floriza Barbosa Ferraz. E não se esqueçam, mais uma vez, de dar aquele seu like, inscrever-se no meu canal e fazer propaganda aí para os amigos e inimigos também. Valeu? Até o próximo Pensata. Um beijo, um queijo. Tchau.